A narrativa de Salomão é profunda e repleta de lições, uma das maiores desilusões registrada na Bíblia. Quando ele subiu ao trono, talvez com apenas 20 anos, havia uma grande expectativa e uma oportunidade única diante dele. No entanto, o desfecho de sua vida é um grande desapontamento. O reinado de Salomão começou com grande promessa. Seu pai o declarou rei. Seu nome significa paz. Ele era filho de Davi e Batseba. Uma das consequências trágicas de uma sequência de pecados foi a morte do seu primogênito. Salomão foi o segundo filho, portanto, nasceu em uma família que prezava o perdão. Isso fez com que ele, eventualmente, se beneficiasse do conhecimento de seus pais sobre o Senhor. Salomão cresceu em um palácio tumultuado. Ele viu seus irmãos, Aminon e Absalão, causando problemas. De fato, enquanto Davi estava morrendo, seu irmão Adonias se autoproclamou rei. As ações rápidas do profeta Natã e de Batseba garantiram a reivindicação de Salomão ao trono. Com isso, ele foi coroado rei. Seu pai fez um discurso de despedida que pode ser encontrado em 1 Reis, capítulos 1 a 4. Na hora de sua passagem, Davi deu instruções a Salomão dizendo: "Estou prestes a seguir o caminho de todos os mortais. Portanto, seja forte e haja como um homem. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, requer de você. Viva em obediência a Ele, guardando seus decretos e regulamentos, conforme está escrito na lei de Moisés. Faça isso para que você prospere em tudo o que fizer e onde quer que vá, e que o Senhor mantenha sua promessa que fez a mim. Se seus descendentes viverem segundo meus ensinamentos, você nunca deixará de ter um substituto no trono de Israel." Essas instruções de Davi foram sábios conselhos para o jovem. Parece que Salomão seguiu esse conselho. Em 1 Reis 3:3, Salomão amava o Senhor, seguindo os estatutos de Davi, seu pai. Somente ele oferecia sacrifícios e queimava incenso em altos lugares. O coração de Salomão estava direcionado a Deus nesse período de sua vida. Certa vez, em um sonho, Deus apareceu a Salomão durante a noite. Em Gibeão, o Senhor disse a Salomão: "Peça o que você deseja que eu lhe dê." Deus frequentemente se comunicava com os israelitas através de sonhos no Antigo Testamento. Hoje Deus nos fala principalmente por meio de seu Filho, Jesus, a palavra viva. Conforme revelado nas Escrituras, a palavra escrita. O Senhor disse a Salomão: "Peça o que você quer que eu lhe dê." Essa era uma oferta que Deus fez a ele. E se o Senhor te acordasse à noite e perguntasse: "Peça-me o que você deseja", o que você diria? Sua resposta poderia revelar muito sobre você. Embora Salomão pudesse pedir qualquer coisa, ele orou a Deus por sabedoria, para que pudesse ser o rei necessário. Deus ficou maravilhado com a resposta de Salomão. Em resposta à oração, ele se tornou o homem mais sábio que já viveu. Além disso, ele também se tornou um dos mais ricos da história. Em 1 Reis 3, 7, 15. "Agora, Senhor meu Deus, você fez seu servo rei em lugar de meu pai Davi, mas sou apenas uma criança e não sei como administrar. Teu servo está entre o povo que escolheste, um povo muito grande para contar. Por isso, dê ao seu servo um coração sábio e discernente para governar seu povo e distinguir entre o certo e o errado. Pois quem pode governar este grande povo?" O Senhor ficou satisfeito que Salomão pediu isso. Então Deus o respondeu: "Como você pediu isso, e não uma longa vida ou riquezas para si ou pela morte de seus inimigos, mas para discernimento na administração da justiça, eu farei o que pediu. Darei a você um coração sábio e inteligente, de forma que nunca houve ninguém como você, nem jamais haverá. Além do mais, eu te darei o que você não pediu, tanto riqueza quanto honra, para que em sua vida você não tenha igual entre os reis. E se você viver em obediência a mim, guardando meus decretos como Davi, seu pai, eu lhe darei uma longa vida." Então Salomão acordou e viu que era um sonho. Salomão tornou-se um grande rei e um excelente administrador.
Ele construiu o magnífico templo que seu pai havia planeado. No 480º ano, após os israelitas terem saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico na frente da nave principal do templo estendia-se pela largura do templo, ou seja, 20 côvados, projetando-se 10 côvados à frente do templo. Ele fez janelas estreitas e altas nas paredes do templo. Contra as paredes da nave e do santuário interno, fez uma estrutura ao redor do edifício com salas laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o andar do meio 6 côvados e o terceiro 7. Ele construiu saliências ao redor do templo para que nada fosse embutido nas paredes dele. Na construção do templo, apenas pedras talhadas na pedreira foram empregadas, e nenhum martelo, cinzel ou outra ferramenta de ferro foi ouvida no local enquanto estava sendo erguido. A entrada para o andar inferior ficava no sul do templo. Uma escada levava ao nível médio e, a partir daí, ao superior. Assim, ele completou o templo, revestindo-o com vigas e tábuas de cedro, e construiu as salas laterais ao longo do templo. Cada sala tinha 5 côvados de altura e foi unida ao templo através de vigas de cedro. Ao final, Salomão fez uma bela oração de dedicação, que belo começo. Em 1 Reis 8, 22, 53, então Salomão ficou diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como você nos céus ou na terra, que mantém sua aliança de amor com seus servos, que andam de todo o coração em seu caminho. Você cumpriu sua promessa a seu servo Davi, meu pai. Com sua boca você prometeu, e com sua mão cumpriu, como é hoje. Agora, Senhor, o Deus de Israel, mantenha para seu servo Davi, meu pai, as promessas que fez quando disse que nunca faltaria um sucessor diante de mim no trono, se tão somente seus descendentes fossem cuidadosos em tudo que fazem para andar diante de mim fielmente, como você fez. E agora, Deus de Israel, que sua palavra também se cumpra. Mas Deus realmente habitará na terra. Os céus, mesmo o mais alto céu, não poderão contê-lo, quanto menos este templo que construí. Entretanto, atenta à oração e ao pedido de misericórdia de seu servo, Senhor meu Deus, ouça o clamor e a oração que seu servo vem fazendo diante de ti hoje. Que seus olhos estejam abertos para este templo noite e dia, este lugar do qual você disse que seu nome estará lá, para que você ouça a oração que seu servo faz em direção a este lugar. Ouça a súplica de seu servo e do povo de Israel quando orarem em direção a ele. Ouça do céu, seu lugar de morada, e quando ouvir, perdoe. Quando alguém prejudica seu próximo e é obrigado a fazer um juramento, e eles vêm e juram diante do altar neste templo, então ouça do céu e haja. Julgue entre seus servos, condenando o culpado e trazendo sobre sua cabeça o que fez, e reivindique o inocente de acordo com sua inocência. A progressão do pecado de Salomão foi marcada por 2 erros cruciais. Em 1 Reis 11, 1, lemos que rei Salomão, no entanto, amava muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, sidônias e hititas. Seu envolvimento com mulheres estrangeiras prenunciava problemas futuros. Muitos casamentos foram alianças políticas, mas a imoralidade era um fator claro. 1000 mulheres disputavam sua atenção. Imagine a surpresa com todos os sogros juntos. O exemplo de Salomão fomentou uma cultura de imoralidade no reino. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, e suas esposas o desviaram. Com o passar dos anos, elas se voltaram para outros deuses, e seu coração não permanecia totalmente devotado ao Senhor, da mesma forma que o de Davi, seu pai. Ele seguiu Astarote,
a deusa dos sidônios, e Moloque, o deus detestável dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi fizera. Na colina a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Quemos, o deus detestável de Moabe, e para Moloque, o deus execrável dos amonitas. Essas mulheres trouxeram seus deuses e exigiram que Salomão participasse de rituais pagãos, muitos dos quais eram sensuais. Tudo foi feito em nome da tolerância, mas introduziu a idolatria no coração do povo de Deus e desviou o coração do rei. Assim, Salomão fez o mesmo para suas esposas, que queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Por isso, o Senhor se irou contra Salomão, porque seu coração se afastou do Senhor Deus de Israel, que lhe instruíra 2 vezes. Ele não guardou o que o Senhor havia ordenado. Portanto, o Senhor disse: porque você fez isso e não guardou minha aliança, eu certamente arrancarei o reino de você e o darei a seu servo. Contudo, não farei isso durante sua vida, por amor a seu pai Davi. Arrancarei o reino da mão de seu filho. Contudo, não arrancarei todo o reino. Darei uma tribo ao seu filho, por amor ao meu servo Davi e à cidade que escolhi. O Senhor levantou um inimigo contra Salomão, Hadade, o Edomita, que era descendente do rei em Edom. Os erros de Salomão o fizeram sofrer em seus últimos anos. Deus começou a levantar inimigos, como Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu mestre Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon agregou um bando de homens e tornou-se seu líder. Eles foram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Rezon foi um adversário de Israel enquanto Salomão viveu, somando problemas ao causados por Hadade. Além disso, Jeroboão, filho de Nebate, um dos oficiais de Salomão, um efrainita de Zereda, cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, rebelou-se contra o rei. A biografia de Salomão termina em 1 Reis 11, 41 a 43. Para o resumo final de sua vida, recorremos a outro livro. Quanto aos outros eventos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que demonstrou não estão escritos no livro dos Anais de Salomão? Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. Depois descansou com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, o sucedeu como rei. Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes são os 3 livros da Bíblia escritos por Salomão. Quando mais velho, ele deve ter percebido que seu reinado havia degenerado em imoralidade e idolatria. Ele aguardava a morte e anseios por explicar a Deus a vida que levava. Eclesiastes descreve a vida sob o sol quando se está longe do Criador. Salomão nos conta em Eclesiastes sobre todas as experiências em busca da felicidade. As pessoas tentam isso até hoje. Ele tentou aprender, mas descobriu que se pode ter a cabeça cheia e o coração vazio. Em Eclesiastes 1:17, ele tentou rir. Eu disse a mim mesmo: venha agora, vou te testar para descobrir o que é bom. Mas isso se mostrou em vão. Seu palácio estava cheio de alegria, mas pense, se você acha que uma grande festa resolve tudo, não entendeu o sentido da vida. Salmo 16:11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, delícias perpetuamente. Você nunca encontrará o verdadeiro prazer até que tenha um relacionamento com Deus. Salomão também experimentou o luxo. Sua riqueza era incalculável. Algumas pessoas mais miseráveis são as mais ricas. O luxo não traz felicidade. Eclesiastes 2:3-6. Tentei alegrar-me com vinho até abraçar a loucura, enquanto minha mente me guiava com sabedoria. Quis ver o que era bom para as pessoas fazerem durante seus poucos dias sob os céus. Realizei grandes projetos. Construí casas e plantei vinhedos. Fui dono de jardins e parques e cada tipo de árvore frutífera.
Ele experimentou com a luxúria, mas nenhuma quantidade de prazer físico o fez feliz. Eclesiastes 2:8-11. Tive prata e ouro para mim, e tesouros de reis e províncias. Adquiri cantores e cantoras, e um harém também. Meus prazeres eram do coração. Fui maior do que qualquer um em Jerusalém antes de mim. Tudo isso mantive a sabedoria. Porém, ao avaliar tudo o que fiz e tudo o que alcancei, tudo era fútil, um correr atrás do vento. Nada se ganha sob o sol. Acho que temos em Eclesiastes o testemunho de Salomão. Ele finalmente compreendeu que a verdadeira fonte de satisfação é o Senhor. Eclesiastes 12:1. Lembre-se de seu Criador nos dias de sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho prazer neles. Senhor, que possamos aprender com a vida de Salomão e suas lutas. Ele recebeu de ti, Senhor, uma sabedoria incomparável e a chance de reinar com justiça e misericórdia. Contudo, mesmo diante de tamanhos dons, ele se desviou e seguiu caminhos que não honravam teu nome. Que esse exemplo nos sirva de lição, para que possamos buscar tua face sempre e viver conforme tuas orientações. Ajuda-nos, Deus Todo-Poderoso, a não nos perdermos em tentações e desejos que possam desviar nosso coração de ti. Concede-nos a sabedoria para reconhecer os perigos do pecado e a força para resistir. Que sejamos inspirados pela história de Salomão a entender que verdadeira felicidade e contentamento só são encontrados em ti, e que vivamos de modo a sempre refletir a tua glória e amor. Em nome de Jesus, amém. Se este conteúdo foi enriquecedor para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.